conseguir jogar mais vezes de forehand, tá? O forehand, naturalmente, ele é um golpe mais agressivo do que o backhand. Então, eu tenho muito mais força para qualquer coisa se eu for fechar, né? Que é um movimento um pouco mais parecido com o forehand, que eu vou abraçar, fechar, do que um movimento, por exemplo, no backhand de uma mão, de abrir, né? Abrir os dois braços. Eu consigo gerar mais força fechando do que abrindo. Ou se a gente pensar num backhand de duas mãos, eu não abro os dois braços, mas eu tenho uma rotação de tronco. Eu tenho muito mais força fechando do que abrindo ou rotacionando. Por isso, naturalmente, o forehand, perdão, naturalmente o forehand é um golpe mais agressivo do que o backhand. Os jogadores conseguem gerar mais potência jogando de forehand. E também, por ter mais potência, a gente também consegue um pouco mais de variações táticas. A gente consegue abrir mais, é mais fácil abrir mais ângulos com o forehand do que com o backhand. A gente consegue abrir essa bola cruzada com ângulo, a gente consegue pegar essa bola de direita invertida ou direita inside out, abrindo um pouco a quadra também. Então, a gente consegue mais ângulos de forehand. E um ponto interessante é que praticamente 80% dos winners de fundo de quadra acontecem de forehand e somente 20% aproximadamente acontecem de backhand. Então, se a gente analisar isso, quanto mais vezes a gente conseguir jogar de forehand, melhor. E tem uma estatística muito interessante também, até da própria ATP, que os jogadores que ganham as partidas, normalmente, eu não lembro a porcentagem exata agora de cabeça, mas normalmente batem mais vezes de forehand do que os perdedores. Então, os jogadores que ganham as partidas, eles jogam mais de forehand, conseguem criar mais situações para jogar de forehand em comparação com os jogadores que perdem as partidas. Então, sempre que possível, se eu conseguir jogar mais vezes de forehand, eu vou conseguir ser mais agressivo naturalmente, sem ter que correr tantos riscos a mais, né? É lógico que existem jogadores que têm o backhand melhor do que o forehand, mas mesmo esses jogadores, por exemplo, o Novak Djokovic, o golpe, ele é muito completo, logicamente, mas o golpe mais natural dele é o backhand. Mas mesmo assim, ele joga mais vezes, ele busca jogar mais vezes de forehand, ele golpeia mais. Deixa eu ver. Esse tênis, belas dicas, excelente para tenistas amadoras. Valeu, CI Tênis, tamo junto. Então, sempre que for possível, eu vou tentar sacar e pegar essa bola de forehand, ou devolver com uma certa altura e já me inverter para jogar de forehand. Francisco, existem jogadores melhores no backhand? Com certeza, Francisco. Existem jogadores que têm forehand horroroso. E daí o backhand acaba ficando aí. Tem bons backhands, né? Então, existem sim, até mesmo no profissional, né, tem jogadores que têm o backhand mais natural, né, e esses jogadores normalmente eles acabam no forehand, muitas vezes eles atacam mais de forehand, mas eles também cometem muitos erros de forehand. Então, tem jogadores sim que têm o backhand melhor do que o forehand. Por exemplo, o Guga tinha o backhand melhor do que o forehand, o Wawrinka tem o backhand melhor. O Djokovic, apesar de ser bem equilibrado, também tem o backhand melhor. Então, sempre que possível, eu buscar jogar de forehand ou fazer combinações de saque primeira bola de forehand, ou devolução e primeira bola de forehand, ou criar situações também para que eu consiga me inverter durante o ponto. Meu adversário joga uma bola na esquerda, eu jogo ela com um pouco mais de altura e cruzada, e daí quando eu consigo jogar ele para trás, eu já sei que ele não vai mudar essa bola paralela, então eu já me inverto para pegar essa bola de direita. É uma maneira de fazer isso. Uma outra maneira, que até tinha um jogador que eu viajava bastante com ele, esse circuito profissional, que ele fazia muito. Ele jogava um slice cruzado, porque daí o adversário era obrigado a tirar essa bola de baixo para cima, e daí, como o adversário tirando a bola de baixo para cima não conseguia tanta velocidade, nessa bola, ele conseguia fugir e pegar de direita de novo. E ele fazia isso aí bastante bem. Então, são maneiras que a gente tem de jogar mais vezes de forehand. Professor tem o backhand melhor do que a direita.
É bem comum, viu, Francisco? Mas isso é mais uma parte técnica, né? Tem gente que prefere golpear de esquerda, mas mesmo assim, se tivesse uma boa técnica, a direita ele conseguiria mais winners.